boa tarde. Como estão todos? Espero que estejam bem. Hoje damos início à nossa quarta apresentação das 7 conferências virtuais do curso de Arquitetura e Urbanismo da PUC-Minas. A disciplina de seminários 1, 2 e 3 é realizada de forma integrada entre as unidades Coração Eucarístico e Praça da Liberdade, sendo essa integração adotada para os futuros eventos presenciais. Este semestre, devido à pandemia do Covid-19, a universidade optou pela realização das conferências em formato virtual, buscando resguardar a saúde de estudantes, professores, funcionários e convidados. Nossa conferencista de hoje é a professora e arquiteta Luísa Félix Dalla Vecchia. Luísa faz parte do grupo de pesquisa GEGRAD, possui doutorado em Design Ambiental pela Universidade de Calgary e mestrado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Santa Catarina. Coordenou entre 2014 e 2016 o programa de especialização em gráfica digital. Seus interesses de pesquisa incluem customização em massa, fabricação digital e colaboração e automação no processo de design. A partir de 2013, colaborou para a implantação e coordenação, até 2016, do Laboratório de Manufatura Digital da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. O tema de hoje é da gráfica digital à customização em massa para habitação. Agradeço a participação da professora Luísa Félix e passo a palavra a ela. Boa apresentação, Luísa. Obrigada pela apresentação e pelo convite, né, de vir participar. Eu vou contar, então, para vocês, né, um pouco do que eu venho fazendo, assim, desde a graduação, na verdade, em termos de pesquisa, e aí envolvendo também o ensino e a extensão, né? Eu vou compartilhar aqui. Se por acaso não tiver como estava no teste, aí tu me avisa. Ixi. Agora acho que deu, né? Então, como o professor falou, eu sou professora da Universidade Federal de Pelotas, né, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, e eu atuo junto ao GEGRAD, que é o grupo de estudo para o ensino e aprendizagem em gráfica digital. Então, eu vou falar um pouquinho dessa trajetória da gráfica digital para customização em massa para habitação, que foi o tema do meu doutorado, então, que eu concluí agora no final de 2020, em meio à pandemia, né? Eu, desde muito cedo, assim, na minha graduação, né, em arquitetura e urbanismo, que eu fiz aqui na UFPEL, é onde eu dou aula hoje em dia, me interessei por esse tema da gráfica digital e me agreguei, vamos dizer assim, a esse grupo, né, que atuava nessa área com o intuito, assim, na época, a gráfica digital, enfim, os programas gráficos eram muito vistos, muito mais utilizados para representação, né, da arquitetura do que como ferramenta que desse apoio, né, aos processos de projeto. Então, eu fui voluntária primeiro, por muito tempo, e depois bolsista, né, de iniciação científica, com esse intuito, então, de estudar a gráfica digital como apoio ao processo de projeto, né, além da representação. No que eu terminei a graduação, então, eu fui fazer a pós-graduação em gráfica digital, aqui da UFPEL, essa que depois eu vim a coordenar, né, anos depois. E aí, depois disso, então, fui fazer o mestrado também na mesma linha, né, na UFSC. Olha só que interessante, no meu mestrado eu estudei as possibilidades dos ambientes virtuais de aprendizagem de dar apoio a disciplinas de projeto especificamente, mas, né, acabei estudando de apoio a, enfim,
a área gráfica, né, a arquitetura. Então, eu estudei várias questões, assim, a respeito do ensino à distância, né, e com um foco para o projeto na época, com o intuito de dar apoio. Essas imagens aqui, né, são da experimentação que eu fiz com os alunos de uma turma de projeto, que eu testei algumas coisas. Então, na época, assim, eu concluí meu mestrado em 2007, então, várias questões, assim, que o ambiente virtual não tinha embutido tantas ferramentas de colaboração e nenhuma que permitisse essa colaboração em 3 dimensões, né? Para inserir os modelos dos alunos, tinha todo um processo, assim, para eles ficarem modelos leves, para eles rodarem, para os alunos conseguirem circular, né, por esses modelos e como se fosse um passeio pelos projetos que eles estavam propondo de forma colaborativa, né? Então, várias dessas questões que hoje em dia, de certa forma, muito já se superou, mas, enfim, todas essas questões do ensino à distância que eu estudei naquela época estão vindo muito, assim, estou retomando muitas dessas coisas agora para as disciplinas, né, atualmente, que está tudo remoto, tudo à distância, né? Nessa época também, antes de concluir até o mestrado, eu comecei a dar aula na Universidade do Oeste de Santa Catarina, UNOESC, que foi onde eu comecei a trazer, então, algumas dessas coisas já para o ensino. Eu continuava com um vínculo, apesar de não tão próximo, né, com o GEGRAD aqui da UFPEL, então, algumas coisas, participei de algumas pesquisas em conjunto, algumas vinculadas a práticas de ensino, né, então, que a gente testava coisas, os professores aqui da UFPEL testavam aqui, eu testava lá, e tudo nessa linha da gráfica digital para arquitetura, né. Depois disso, então, eu voltei para a UFPEL, prestei concurso aqui, né, eu sou daqui de Pelotas, então voltei para cá, e o grupo aqui já estava muito inserido, e eu me apaixonei, né, por esses conceitos do desenho paramétrico e a fabricação digital. Então, continuei a pesquisa, né, que isso envolve, enfim, a gráfica digital, mas muito voltada para essas duas coisas, né? O senhor falou antes também, ajudei a implementar o laboratório de fabricação digital, muitos problemas que eu imagino que vocês devem imaginar, assim, no primeiro momento a máquina estava lá, e aí depois, estou falando da fabricação digital, vou passar para o slide da fabricação digital, depois eu volto naquele. A máquina estava lá, a cortadora laser, né, que a gente tem ali, mas não tinha quem movesse a máquina, não tinha um espaço primeiro, depois não tinha quem movesse a máquina para o lugar, né, depois não tinha instalação elétrica adequada, então tudo isso, assim, um desafio atrás do outro, mas, enfim, vamos trabalhando e deu certo. O que a gente tem hoje em dia no laboratório são corte a laser, né, e a impressão 3D. Então, a fabricação digital se refere nessas tecnologias de controle numérico, em que a gente consegue transferir os dados direto de um modelo, né, daquilo que se quer produzir, para uma máquina CNC, então, se tem essa possibilidade de produzir. Uma das vantagens, assim, é que para uma máquina dessas, por exemplo, uma cortadora laser ou uma CNC, né, maior, que a gente não tem no nosso laboratório, mas, enfim, tu produzir 20 ou 1000 peças exatamente iguais, ou tu produzir 1000 peças em que cada uma é diferente da outra, para a máquina não faz a menor diferença. E a facilidade de transferir direto dos modelos, né, computacionais, tridimensionais, para a máquina, sem precisar passar por um processo de desenho, né, em que alguém tem que especificar, enfim, cada cota, também facilita, né, nesse caso. Eu vou voltar ali na questão do desenho paramétrico.
Só para trazer um pouco assim do conceito para quem não está muito familiarizado. Então, o desenho paramétrico é um processo, né, de desenho, de projeto, de design, em inglês, que faz uso de um sistema generativo computacional para a produção de soluções formais, através da definição de parâmetros compositivos e da associação entre os elementos. Então, a forma ela é descrita pela articulação entre os objetos, né? E isso permite ou facilita a exploração dessa forma. Então, no desenho paramétrico, são os parâmetros que são declarados e não a forma em si. Então, a gente estabelece que relações esses elementos vão ter entre eles, ou quais são as regras que eu quero manter, né, entre um elemento e outro, e aí, estabelecido isso, eu tenho, muitas vezes, infinitas possibilidades, através de uma manipulação dinâmica, de forma que poderia nem ter pensado, né? E aí, esses parâmetros, enfim, também infinitas possibilidades, tanto em termos geométricos, né, da forma, que é muito onde eu me insiro em termos de pesquisa e de atuação no ensino, enfim, mas também é muito utilizado para outras funções, para trazer parâmetros bioclimáticos, né, enfim, para a forma estar associada a esse tipo de parâmetro, né? A capacidade de definir, determinar e reconfigurar relações geométricas é de particular valor. Como eu falei, né, e essas coisas, então, sempre vinculadas, né, no ensino, na pesquisa e na extensão. Então, junto ao grupo, parcerias com outros grupos de pesquisa também, mas sempre buscando fazer de uma coisa transbordar para outra, né? Aquilo que a gente vê na pesquisa trazendo para o ensino também, para os alunos compartilharem, né, desse conhecimento, também para a comunidade, né, através de ações de extensão. E da mesma forma, muitas vezes, muitas das pesquisas também envolvem as questões didáticas, então, né, qual seria a melhor maneira de ir inserindo esse tipo de conceito e o uso dessas ferramentas que tem um potencial enorme, mas que muitas vezes o aluno, né, se não tem contato durante a graduação, chega lá no final e nem vai utilizar, nem vai buscar, né? Então, a gente foi procurando inserir essas coisas na graduação também. Isso aqui é um exemplo, não falei ali antes, mas o desenho paramétrico, né, na arquitetura, e principalmente quando a gente está iniciando, muitas vezes se dá através desses programas de programação visual, né, em que cada uma dessas caixinhas já contém um algoritmo e a gente vai conectando essas caixinhas para estabelecer, né, essas regras, essa associação entre os elementos que eu vinha falando. Então, isso aqui é uma disciplina do primeiro semestre. Agora, o currículo já foi reformulado, né, de graduação, mas desde lá, quando foram feitas essas imagens, mas continua com uma disciplina, com essa disciplina no primeiro semestre, então, que é geometria gráfica e digital, né? Então, é onde os alunos aprendem os conceitos de visualização tridimensional e representação disso no bidimensional. Então, ações desde o real, né, em que os alunos fazem a dobradura com uma folha, simulando um telhado, né, representam isso de forma manual, numa épura, né, a partir dos conceitos da geometria descritiva. E aí, então, a gente introduz essas questões do desenho paramétrico como um jogo nesse primeiro momento, né? Então, a configuração já foi toda feita, geralmente por algum bolsista da iniciação científica, enfim, e os alunos da disciplina do primeiro semestre, eles vão manipular, né, os parâmetros para começar a pegar essa percepção, né,
de como, da gama de variedades de possibilidades que existe variando apenas alguns parâmetros, e ao mesmo tempo mantendo as relações da forma em si, né? Então, isso aqui, se a gente estava simulando, né, a questão da folha como se fosse um telhado, a gente trabalha muito as questões de proporções, proporção áurea, proporção raiz de 2. Então, essas questões já estabelecidas, que essa folha, né, não precisaria manter, não poderia espichar esses planos, no caso, então, isso já está programado, né? E aí, à medida que os alunos manipulam, isso se mantenha. E depois, no segundo semestre, então, que é o estudo das formas, das superfícies curvas, né? Aí que os alunos vão, eles, se utilizar, né, desse tipo de programa para... esse aqui é o Grasshopper, né? Mas tem outros, o Dynamo também trabalha com essa programação visual, né? Então, aqui os alunos começam estabelecendo essas regras simples, e as superfícies curvas se prestam um montão para isso, porque elas, muitas delas, né, dependendo do tipo da forma, elas têm regras específicas de geração da forma. Então, é uma reta que percorre uma curva, enfim. Então, os alunos, eles conseguem modelar ao mesmo tempo que vão assimilando essas questões da própria geração da forma, e também manipular, né, os parâmetros, visualizando em tempo real o que acontece com a forma, né? Aqui é um exemplo de intersecção, né, um plano interseccionando um torus, para representar a mão, assim, em épora, dá trabalho, né? E muitas vezes é difícil de visualizar, então aqui eles fazem o modelo, já aparece aqui, ó, isso os próprios alunos criam, né, com esse tipo de configuração. Eles podem escolher qual a forma, que tipo de seção que vão fazer, e à medida que eles manipulam, né, a posição desse plano, a seção vai mudando, né, interativamente, então eles conseguem visualizar. Mas claro que a gente procura adotar, né, sim, se aprende quais são essas formas, a gente procura adotar onde que estão essas formas na arquitetura, né? Então, também, a propósito, os alunos analisam, né, essas obras, e aí representam o mais próximo que eles conseguem da própria obra, e aí tem a possibilidade de manipular os parâmetros e ver diferentes possibilidades, né, do que poderia ser. Aqui mais alguns casos. Então, e nessa disciplina a gente foi inserindo também as questões da fabricação digital, ou prototipagem rápida, nesse caso, né, são protótipos e não os próprios objetos que são utilizados. Então, análise, né, os tipos de forma, enfim, e aí as representações. E o intuito disso, eu coloquei uma imagem aqui, é para que eles vão se apropriando desse conhecimento e consigam, depois, utilizar disso, né, nos projetos que eles forem fazer. Então, aqui é uma das alunas que utilizou no seu projeto, né. A ideia é que eles vão se apropriando tanto do uso dessas máquinas para fabricação, quanto do desenho paramétrico, né, e assim, vendo as possibilidades que aquilo pode levar, né. Outra questão também que a gente adota, incentiva, né, no grupo, a gente tem o projeto Modela Pelotas, que é coordenado pela professora Adriane Borda, que é a coordenadora do grupo, que adota, então, elementos da arquitetura de Pelotas como um objeto de estudo para as questões de modelagem, muito associado também
nessa época aqui, né, dessas imagens que eu estou mostrando, ao curso de pós-graduação em gráfica digital. Então, em vez de modelar elementos quaisquer, a gente adota esses elementos da arquitetura de Pelotas, da cidade de Pelotas, e a partir daí, então, resolver problemas com os mais diferentes softwares, com, né, as questões da fabricação digital também, e, então, isso vem para o ensino e também se torna pesquisa e extensão, tanto para resolver esses problemas, quanto para algumas questões de análise, né, muito dessas obras. Então, adotando esses elementos, aqui eram possibilidades dos diferentes tipos de simetria, né? Então, adotando um elemento do patrimônio histórico de Pelotas, para fazer esse estudo das simetrias, dos diferentes tipos de simetrias, se utilizando também, né, do desenho paramétrico para automatizar um pouco esse processo e poder variar os parâmetros e ver o que acontece na forma. E aí, essa arte gerada, né, e esses processos e a fabricação digital, então, nesse caso aqui específico, foram expostos, né, na prefeitura de Pelotas como uma ação de extensão, né. Isso é só um caso, tem muitas ações de extensão nesse sentido, assim, tanto de exposições, um pouco o objetivo de adotar, né, esse tema do patrimônio de Pelotas é conscientizar, né, a população desse patrimônio riquíssimo que a gente tem aqui, que muitas vezes passa desapercebido, né. Também oficinas, né, de diferentes processos da gráfica digital também são oferecidas na forma de extensão, né. Esse aqui só para dar mais um exemplo nesse âmbito também de adotar, né, elementos da arquitetura de Pelotas. Esse caso aqui e isso, como eu falei, é difícil de separar, assim, o que é extensão, o que é pesquisa, né, porque isso são coisas que tudo vai se fazendo meio junto. Nesse caso aqui, a gente estava produzindo modelos táteis. Então, o objetivo era, e ainda se tem essa produção aqui no grupo, eu tive afastada, né, desde 2016, e aí agora é que voltei para a UFPEL, então estou me inserindo agora de novo, né, nas ações do grupo propriamente dita, mas enfim, esses modelos aqui, a gente estava produzindo modelos táteis a partir, né, da prototipagem rápida. O objetivo era que as pessoas que não enxergam, né, pudessem tocar e também compreender que patrimônio é esse, quais são as formas que tem e como que se forma. Então, isso que eu digo que tem um pouco de extensão, mas tem toda a parte de pesquisa, porque não basta fazer, né, para a pessoa que não enxerga, tu dá um modelo. Isso aqui são modelos daquela cúpula lá, né? Tu dá um modelo daquela cúpula, a pessoa não basta, né, para compreender a forma, para compreender de que forma que essa forma está inserida, né, no contexto de Pelotas. Então, também toda uma pesquisa por trás dessa metodologia de decompor, né, a forma, e aí recompondo, acrescentando camadas, né, aos poucos, para se formar esse conhecimento. Eu falei, né, claro, o objetivo principal era as pessoas que não enxergam, mas mesmo as pessoas que enxergam, também esse tipo de ação aproxima, né, aquele elemento que está lá em cima, lá longe, do público, que tem a possibilidade de tocar, que tem a possibilidade de ver como que essa forma é gerada, né. A
através das ações do GEGRAD, então, que eu estava muito inserida nessas questões do desenho paramétrico, fui atrás, procurei diversos cursos, assim, de programação visual, de programação que não era dessa visual, programação mesmo, né, de fabricação digital, estudando com os bolsistas, enfim, isso é uma coisa que a gente vai aprendendo em conjunto, né, conhecimento, através das pesquisas e de estudo, enfim. Então, eu estava inserida e eu sempre gostei muito dessa parte matemática, né, da forma, então, esse tipo de processo, assim, que é uma programação de algoritmos, enfim, me chamava muita atenção. Eu acabava me inserindo bastante nas ações do grupo, nesse processo de fazer as programações, enfim. Então, foi nesse contexto, o GEGRAD estava trabalhando num projeto também, junto com o grupo aqui da FAURB, que trata das questões de habitação de interesse social, ou na URB, né, que, inclusive, me ajudaram muito com o material, enfim, para minha tese. Nesse momento, o meu papel, assim, nesse projeto era pequeno, o projeto já estava em andamento quando eu cheguei na UFPEL, né, quando fui contratada, no caso. Então, o meu papel era muito dessas questões mais técnicas, de produzir os modelos, de orientar os alunos no uso das máquinas, na melhor forma de modelar para a produção, né, e as questões da programação. Tinha um bolsista que estava, um bolsista da informática, que estava atuando ali no GEGRAD, né, que ele estava implementando um jogo, um aplicativo, que é um jogo para ser usado em ações com crianças e adolescentes também, eu acho, numa comunidade aqui em Pelotas, com o intuito de melhoramento, né, do ambiente urbano. Então, as crianças podiam retirar da imagem do seu próprio bairro as coisas que eles achavam que não estavam bem na paisagem e acrescentar outros elementos de um mobiliário urbano, enfim. Então, ele era bolsista, né, do curso de informática, mas atuando ali no GEGRAD para fazer isso, trabalhando com Unity, que é uma plataforma de programar jogos, né? E por essa afinidade, assim, de eu gostar desse tipo de coisa, eu estava trabalhando, então, orientando ele nesses aspectos, né? E foi aí que eu entrei em contato, então, com muitas dessas questões da habitação de interesse social, e comecei não era a minha área de pesquisa até então, né, a habitação de interesse social, então eu não tinha muita noção de todos os problemas envolvidos, né, pesquisa é muito isso, a gente acha um problema e busca resolver, né, tem que ser um problema pequeno. Mas, enfim, me pareceu que esses processos de automação de etapas do projeto, né, de variação da forma, de uma forma até automatizada, seriam úteis nesse contexto. E eu estou mostrando aqui, são casas e apartamentos, né, produzidos para habitação de interesse social, né, nas faixas mais baixas, né, do público de renda mais baixa dos programas de habitação de interesse social. Enfim, daqui, né. Então, eu saí para fazer o doutorado com o intuito de ver isso, de que forma que eu posso usar essa tecnologia toda que eu vim abordando para que
não se tenha, né, essa produção em massa que não satisfaz as necessidades individuais dos usuários que vão habitar nessas casas depois. Quando eu comecei o mestrado, então, um pouquinho antes, eu estava estudando, né, para já propor, para ir para o programa, enfim, mas muito mais depois que eu iniciei, né, o doutorado, que me deparei, então, com esse conceito de customização em massa, que era exatamente o que eu queria, né, utilizar de alguma forma nesses bairros que têm as casas produzidas em massa. Então, a customização em massa, o que que é, né? É um conceito que vem da administração, né, de empresas, então, um conceito da business, que visa fornecer produtos ou serviços, ou os dois, que melhor atendam às necessidades individuais dos usuários, mantendo a eficiência da produção em massa. Então, tem vários autores colocam esse conceito de forma um pouco diferente, ou trazendo algum outro elemento que o outro deixou de fora. Eu gosto muito desse aqui, que é um sistema que usa tecnologia da informação, processos flexíveis e estruturas organizacionais para fornecer uma ampla gama de produtos que atendam às necessidades específicas de clientes individuais, são coisas customizadas, né, a um custo próximo ao de itens produzidos em massa. Esse autor é emblemático, assim, né, dessa área da customização em massa. Ele dizia que os customizadores em massa, né, dão grande variedade, ou até customização individual, pode ser alcançada a preços que se aproximam e, às vezes, superam, no sentido de ser mais barato, os dos produtores em massa. Então, a ideia é essa, é ter customização individual a custo de produção em massa. E com a eficiência, né, da produção em massa. Eu gosto desse conceito aqui, que ele traz essa questão das estruturas organizacionais e os processos, né, flexíveis. Muito disso é, hoje em dia, facilitado, né, a questão de como que o usuário vai escolher o que ele quer, né, a sua customização, através de configuradores de customização em massa. Ou, quando envolve design, também são chamados de sistemas de co-design, né, em que o usuário projeta, né, junto com o fabricante, o projetista, enfim. Porque existem muitos produtos que são customizados em massa que não envolvem design, como, por exemplo, granola, né, que a pessoa escolhe quanto de cada fruta seca que vai ter na sua granola, ou telefonia, né, que a pessoa escolhe quanto de dados, o quanto de minutos, enfim. Mas também é através desse tipo de configurador, só não envolve design. Nos casos que envolve, né, design, geralmente o mais comum é como esse do tênis aqui, que tu pode escolher as diferentes cores do que tu quer, às vezes tem diferentes desenhos, né, em moda é muito utilizado. Esse outro grupo aqui, né, de configuradores, são já um pouco mais complexo, que permitem a manipulação da geometria do objeto, né? Então, esses pontos, né, que aparecem aqui, a pessoa pode manipular, isso aqui são joias, né? E fazer a pulseira, enfim, pode acrescentar, né, a densidade desses buracos, mais fechado, mais aberto, e manipular a própria forma do objeto. Quando se trata de
habitação, tem muitos produtos que envolvem a habitação, que tem, né, que são as empresas customizam em massa. Aqui tem um exemplo de cozinha, né, que tu pode escolher a cor, tu pode escolher os puxadores, enfim. Esse outro aqui é desses pergolados, né, que também tu pode escolher a cor, tu pode escolher tamanho, né, enfim. Mas geralmente, e principalmente, tem algumas empresas que já implementaram, né, a customização em massa para o próprio produto da habitação, né? Então, quando tu vai comprar uma casa ou um apartamento, a empresa permite a customização, mas geralmente o que está disponível, né, para customizar, no caso de habitação, são materiais de superfície e acabamentos, né? Então, a gente pode escolher qual tipo de piso, ou, assim, já indo um pouco além, se vai ter lareira ou não. Então, esse tipo de coisa já se tem disponível. A customização geométrica ou dimensional, para se mudar o layout, né, da casa ou do apartamento, geralmente não está disponível, embora seja tecnologicamente possível. O meu orientador já dizia em 2015, ó, e mesmo antes disso, eu já pesquisava essas questões, então que é possível, né, as pessoas, enfim, permitir que escolham ou com módulos ou manipulando a própria forma da habitação. Não é a tecnologia que está impedindo que isso seja feito para habitação. A tecnologia para isso existe, que é muito mais uma questão cultural ou social, enfim, das pessoas não se sentirem seguras em manipular o projeto, né, das suas casas. Acharem que não tem conhecimento suficiente para manipular o projeto das suas casas. Em paralelo, né, ao estudo dessas tecnologias, que eu vinha estudando, então, bom, as tecnologias existem, né, que eu falei. Então, que tecnologias são essas? De que forma elas podem ser usadas, né? E, em paralelo a isso, eu vinha estudando também o contexto, que era onde eu queria aplicar, né, essas tecnologias. Então, que processos são esses, né, o que legislação, enfim, tudo que envolve, né, que processos são esses que levam a esses resultados, né, a produção em massa dessas habitações super pequenas, enfim, geralmente distante, né, do centros, enfim. E também que abordagem, né, que outros autores têm usado, assim, para abordar esse problema, né. Me chamou a atenção, nesse estudo do contexto, essa questão da evolução dos bairros ao longo do tempo. Nessa altura, já tinha delimitado, né, que eu ia trabalhar com casas e não apartamentos. A gente tem que ir delimitando ao longo da pesquisa, né, exatamente o que é que vai adotar. E também, e até por isso, né, uma coisa leva a outra, abordando em cidades de pequeno e médio porte, né, que é o contexto que eu já tinha atuado, né, e atuo atualmente, né. Então, eu moro numa cidade que não é uma metrópole, né, e antes disso morava em cidades menores ainda, e já via esse tipo de evolução, né, dos bairros, que muitas vezes trazem problemas, não só para as pessoas que habitam, né, nessas casas, nessas residências. Aqui não dá nem para ver, né, o original, esses aqui são bairros mais antigos aqui na minha cidade,
nas cidades, enfim, de Santa Catarina, que as pessoas quase que imediatamente, quando vão morar, né, nessas casas, já começam a construir. Tem estudos também em bairros mais recentes, produzidos pelo Minha Casa Minha Vida, que eram esses aqui, esses dois de cima, produzidos pelo Minha Casa Minha Vida, enfim, que mostram, né, que isso acontece, de que forma que isso acontece. É esperado que isso aconteça, né? A própria legislação do Minha Casa Minha Vida, por exemplo, que eu dei o exemplo, tem nas regulamentações de como que tem que ser essas casas, né? Que tem que ter 2 quartos, um banheiro, enfim, e tem que ter a possibilidade de ser ampliada, né? Eu vou retomar essa questão. E como eu estava dizendo, isso muitas vezes traz consequências não só para o morador, então coisas como escadas em proporções super inadequadas, né? Um degrau dessa largura, o outro dessa, um de cada altura, enfim. Invasão do espaço público também, né? Construir uma sala inteira, né? Em cima da calçada, esse tipo de coisa. Falta de ventilação e iluminação, porque as pessoas constroem, né, e vão fechando aquilo, as janelas, enfim, daquela unidade que existia anteriormente. E isso causa problemas para as pessoas, problemas de saúde, por exemplo, aumentando problemas respiratórios, problemas de pressão, né? Mas isso tem consequência, ou, enfim, acidentes, né, com esses casos que eu falei, mas isso tem consequências também, né, para a sociedade de uma forma geral, sobrecarregando a rede pública de saúde. Aqui dá para ver, né, esses casos que os postes de luz ficam dentro das casas das pessoas, porque elas construíram na calçada, né, invadindo, e isso é bastante comum. Depois, mais adiante na pesquisa, eu fiz entrevistas, né, com pessoas que atuam em prefeituras, enfim, nesse processo de implementação desses bairros de manutenção, enfim. E aí uma das coisas que me chamou a atenção, assim, que eles contavam, mais de uma pessoa de cidades diferentes contaram histórias similares, assim, das pessoas construírem, né, tipo essa sala em cima da calçada, aumentar para a calçada, em cima de onde passa, né, a inspeção para drenagem da água. E aí, sempre que chovia, alagava a sala da pessoa. E as pessoas ligavam para a prefeitura para reclamar, né? A prefeitura não tinha acesso para dar manutenção também, né? Então, enfim. Eu pulei um slide? Pulei. Então, comecei a fazer alguns estudos, né? Dessa evolução, de como se daria essa evolução, de como se poderia programar, né, essa evolução dos bairros de uma forma que satisfizesse as necessidades, mas mantendo a qualidade dos ambientes, né, tanto os ambientes internos da unidade quanto do bairro, né, da cidade. E aí então o meu objetivo ainda era muito esse, de programar essas coisas, de desenvolver o aplicativo ou o configurador, né? E aí comecei a ser questionada, e aí a gente já começa a se questionar também, né? Assim que tu vai, tanto que tu estuda, tu já começa a questionar aquilo que tu tá fazendo. Se faz sentido desenvolver, né, um sistema digital, como eu estava pretendendo, para esse contexto. Quais as chances, né, dele trazer benefícios nesse contexto? Se daria para usar nesse contexto? Então, a partir daí, o meu estudo mudou um pouco de foco do desenvolvimento, né, de um aplicativo, de um sistema digital, teste de tecnologias, para o desenvolvimento de processos que fizessem sentido nesse contexto. Então,
eu passei a estudar muito mais a fundo como se dá esse processo de adaptação de interesse social, desde o início até o pós-ocupação, que geralmente não é incluído nos estudos de customização em massa, e aí analisando tudo isso em conjunto, né, com as possibilidades, que era o meu objetivo, era que se tivesse esse produto da habitação customizado para cada família, de uma forma barata, né, que não aumentasse muito o custo para se fazer isso, e com qualidade, né, dos ambientes internos e do bairro. Então, diferente do que acontece atualmente. Então, fui fazer essa análise em conjunto, né, dessas duas coisas. Com o objetivo, então, não, assim, de propor um sistema de customização em massa, nesse sentido de processos desde o início. Uma das coisas muito importantes era ver as capacidades atuais dos atores envolvidos, né? Do arquiteto que está lá na prefeitura, na aprovação de projetos, do assistente social que está depois atuando na assistência social nesses empreendimentos, né? Que é obrigatório no pós-ocupação, enfim. Então, essas coisas. Então, eu fiz várias entrevistas, prometo que esse é o único slide de metodologia que eu trouxe, mas só para ter uma ideia, assim, né, todo esse estudo do conceito e dos processos, né, na habitação de interesse social, que partiu da literatura, mas aí tanto refletindo na minha experiência, que eu conseguia fazer esse vínculo, né, do que é possível, o que não é possível. Eu atuei no Conselho do Plano Diretor da minha cidade, quando eu morava em Santa Catarina, e também no Conselho do CREA, né? Em 2011, que a Câmara de Arquitetura estava se preparando para sair do CREA, fazer o CAL no ano seguinte, né? Então, foi bem interessante. Foram experiências, assim, que me permitiram ver de perto alguns desses processos que eu agora estava estudando. E aí eu conseguia ligar algumas coisas com, né, os conceitos da customização em massa, de habitação evolutiva, que também passei a estudar nesse meio termo, que sem essa experiência pessoal, vamos colocar assim, eu não teria conseguido. E daí a necessidade das entrevistas, então, porque não que esse processo, né, de habitação de interesse social não tenha muito material já descrevendo a própria legislação, pesquisa, um monte de pesquisa nesse sentido, mas é igual a sentir necessidade de pesquisas, né, de entrevistas com agentes envolvidos, empreendedores, arquitetos, como eu falei, assistentes sociais, para depois, né, para a partir disso, ver as diretrizes de como poderia se dar esse sistema de customização em massa e propor, então, esse sistema. E aí avaliar o sistema, né, eu conversei de novo com essas mesmas pessoas, apresentando o que eu estava propondo, e também foi super interessante o feedback, né, que eu tive deles e melhorias que eu fiz na proposta. Então, a partir dessa análise, né, do contexto com o conceito, né, de customização em massa, enfim, algumas considerações, né, a respeito das unidades iniciais. Então, as construtoras não seriam motivadas a customizar em massa, mesmo que o custo e esforço agregado para a construtora fosse apenas marginalmente mais alto, que é a ideia da customização em massa. Mas o que acontece? As construtoras que constroem, né, particular, vamos colocar assim, outras faixas de renda do seu usuário, né, eles atraem mais clientes, né, e isso é geral para qualquer produto, né, em customização de massa, atraem mais clientes por estar oferecendo uma coisa customizada. Ou então as pessoas que vão comprar aquilo estão dispostas a pagar um pouquinho a mais para ter o produto customizado, né? Nada disso está disponível, né, nessa faixa, o que era o faixa 1 do Minha Casa Minha Vida,
enfim, continua, né, com faixa de renda mais baixa dos programas, e eu dou o exemplo do Minha Casa Minha Vida, que é o que mais construiu, né, na última década, mas não que o resultado, em termos de projeto, não seja muito parecido com o de outros programas. Outra questão é que o regulamento, né, sobre o tipo, o tamanho de quarto, quantos quartos tem que ter, quantas peças tem que ter, e o próprio tamanho muito pequeno dessas unidades habitacionais limita, assim, o que dá para customizar. Então, customizar essa habitação inicial talvez não tenha efeitos duradouros, né? Vai customizar uma coisa que já não é suficiente para a família de 6 pessoas que está morando naquela casa de 38 metros quadrados, né? Então, a ideia, né, é que se aplicasse essa customização em massa com a diferenciação acontecendo no pós-ocupação. Né? Mas aí o que seria diferente do que eles já fazem hoje, no caso, né? Construir por conta própria. Então, se teria um espaço de solução, né, delimitando o que é possível, o que não é. E o uso de um sistema de co-design, onde eu comecei lá atrás, né, que permitisse, né, não só como uma interface entre esse espaço de solução da habitação e as famílias, mas também como uma ferramenta de educação, né, e visualização. A pessoa, muitas vezes, não se dá conta que aquilo vai gerar problema, porque nem desenhar no papel não desenha, não visualiza, só visualiza o problema quando a construção chega no problema, né? Então, tem a possibilidade de visualizar antes aquilo que ela quer construir e ter um feedback, né? A partir do momento que ela propõe construir em cima da calçada, o sistema já dá um feedback de se aquilo é possível ou não. E a partir dessas coisas, então, eu propus o sistema de customização em massa. Então, utilizei uma estrutura, né, para customização em massa, que já foi delineada por outros autores, que colocam o que se precisa ter, o que uma empresa, porque geralmente está falando de empresa, né, precisa ter para ter sucesso, né, na customização em massa. Então, o desenvolvimento no espaço de soluções é onde a gente identifica, né, que tipo de mudanças que as famílias fazem com maior frequência, e isso identifiquei, né, a partir de estudos de pós-ocupação em diferentes cidades, enfim, e se delimita, então, o que pode ou não ser construído, o que vai ser oferecido. Ter um espaço, né? A gente diz que é um espaço de solução, porque, assim, pode customizar daqui até ali. Nesse meio termo, tem infinitas possibilidades, né? Tu vai customizar o teu diferente do de outra pessoa. Mas é finito esse espaço dentro do qual tu pode customizar. Então, eu fiz... nesse espaço nesse desenvolvimento, né, do espaço de soluções, que o arquiteto ou projetista, enfim, quem estiver criando, vai compilar e determinar quais são os parâmetros, né, que vão ser implementados no sistema, quais são da onde até onde que se pode customizar. Então, isso é decisão, continua sendo, né, decisão do arquiteto. Mas isso requer, né, mudanças também nas habitações iniciais. Eu fiz uma exploração, aquilo que eu falei, por exemplo, acrescentar flexibilidade, né, a possibilidade dessas habitações serem evolutivas já desde o início. Então, eu fiz uma exploração contrafatual, né, de um bairro aqui de Pelotas, em que eu propus um projeto novo de unidade inicial, demonstrando que era possível, né, ter mais
flexibilidade, e aí muitas aqui, eu trouxe só duas, né? Na verdade, eu propus duas opções, uma que é sobrado e uma que era casa térrea, geminada, né? As muitas opções que se teria dentro daquelas principais mudanças que as famílias fazem, acrescentar um cômodo para negócio, aumentar a cozinha, separar a cozinha da sala, todas essas são coisas que são recorrentes, né, nessas mudanças, nessas ampliações que as pessoas fazem. Então, muitas opções nesse sentido, com acesso independente ou não, acrescentar um banheiro, muitas vezes outra família vai morar nessa peça a mais, né? Enfim, mas demonstrando que tudo isso seria possível dentro dos parâmetros que garantem um mínimo de qualidade naquele ambiente, em termos de ventilação, iluminação, esse tipo de coisa, né? E muito, a grande maioria disso, tirado do Código de Obras, do plano diretor da cidade, né? Em termos de processo, então, eu proponho como que se daria isso, quem que atuaria de que forma, né, ao longo do processo. Uma das coisas dos estágios iniciais, assim, eu falei antes, né, aquela uma linha que tem no regulamento, né, que a habitação tem que permitir ampliação. Então, eu coloco de que forma que diretrizes que já existem, né, em termos de pesquisa, enfim, para se ampliar a habitação mais evolutiva, né, de que forma essas diretrizes poderiam aparecer no regulamento para que fosse uma coisa, elas são muito subjetivas, nem quem está fazendo o projeto do empreendimento sabe de que forma vai aplicar, mas mais difícil é para quem está do outro lado avaliando, que é tipo checklist, assim, contempla ou não contempla, né? E isso tem estudos que mostram, nas entrevistas que eu fiz, se confirmou também que a avaliação de projeto é muito para conferir se está dentro da legislação, principalmente nessas cidades menores, né? Dificilmente a prefeitura, né, as autoridades locais conseguem propor alguma mudança no projeto, enfim. Então, essas diretrizes, elas têm que ser coisas bem quantificáveis, né? Enfim, então eu proponho o uso de um sistema mais amplo, assim, né, para gerenciar todo o processo também. E algumas questões, assim, que também eu fui pesquisar, processos específicos, enfim, é para garantir a participação, né, das famílias, porque elas poderiam seguir fazendo o que elas fazem. Então, tem que ter algumas vantagens de se utilizar desse processo, né, depois que ela está morando lá. Por exemplo, o assistente social poderia ter um membro da equipe, um técnico em edificações, que utilizaria o sistema de Condesign junto com a família, e uma vez validado o projeto, né, que a família está propondo, ela teria a aprovação daquele projeto automática na prefeitura, enfim. Esse tipo de coisa que a família visse vantagem também em utilizar, né, esse tipo de processo. E aí a navegação de opções, então, através do sistema de codesign, que aí eu estudei quais as tecnologias se utilizaria num primeiro momento baseado nas necessidades, em que a pessoa indica que tipo de acréscimo que ela quer fazer, e através de um processo generativo, essas opções iniciais já estariam prontas, né, no sistema. Esse processo generativo pode ser feito antes da pessoa acessar, porque tem todas umas questões também disso ser leve, de funcionar em computadores mais antigos, em celulares, enfim, mais antigos. A proposta, né, dentro dos processos é que se tenha, sim, pode se utilizar de forma individual, mas que se tenha auxílio, né, para isso, junto a essa equipe da assistência social que já se tem nesses empreendimentos, né. Eu proponho que tenha uma pessoa para trabalhar especificamente com isso, mas se não pudesse, são de custos, enfim, daria para a própria equipe atual fazer. E depois, no segundo momento, então, a interface de manipulação paramétrica, né,
em que a pessoa poderia acrescentar janelas ou portas, ou tirar, aumentar cômodos, diminuir, e receberia o sistema, né? O projetista já estabeleceu quais são as regras e da onde a onde que é possível manipular, e se a pessoa propõe alguma coisa fora disso, por exemplo, um cômodo sem ventilação, ele recebe um retorno, né, de que aquilo não é possível, de que o sistema não valida aquilo, mas principalmente do porquê que aquilo não é interessante para ela. Ela tem que querer, né, fazer isso dentro de um projeto com maior qualidade dentro dos ambientes, vou colocar assim. A ideia é que esse sistema pudesse ser, o mesmo sistema, né, pudesse ser utilizado em muitos bairros diferentes, e aí tem uma etapa de preparação, né, de se colocar o modelo inicial. Quando eu estava apresentando isso aqui para arquitetos, né, que atuam em prefeitura, alguns deles que atuam dentro daquela lei de assistência técnica, né, então eles já viram um potencial, assim, para outras aplicações, né, para essa questão da assistência técnica, que nesse âmbito individual, assim, é muito pouco ainda hoje em dia, para residências individuais, para se ampliar isso, né? Então, são coisas que eu pretendo ainda estudar em futuro. Nesse caso, o que eu estava propondo era para esses empreendimentos, então a unidade inicial já são todas iguais, né? Então, algumas considerações, né, finais. Customização em massa. Então, um dos primeiros, né, conclusões, assim, que eu cheguei é que a customização em massa, nesse contexto, seria muito mais viável, teria muito mais benefícios, né, a longo prazo, se fosse aplicada com a diferenciação das unidades ocorrendo no pós-ocupação. E isso pode ser expandido, né, para outros contextos. No contexto norte-americano, por exemplo, pode ser até mais fácil de superar algumas dificuldades, né, que se tem até em termos construtivos aqui. É muito mais comum, por exemplo, para fabricação. Então, a empresa poderia vender, né, uma unidade inicial pequena e aquela família depois segue contratando a mesma empresa para fazer as suas expansões através de um sistema desse tipo. Então, dá para expandir para outros contextos. E aí a pergunta, né, eu sempre fazem essa pergunta, bom, mas se é no pós-ocupação, é a customização em massa? Sim, é. Porque o que se tem hoje, né, o processo artesanal, um processo novo, completamente diferente, é estabelecido para cada projeto, né, individual que você vai fazer de uma reforma, por exemplo. Então, e nesse caso eu estou propondo de se utilizar das tecnologias da informação, das questões organizacionais, né, manter os mesmos processos para que isso possa ser aplicado em larga escala, sem aumentar os custos no mesmo, na mesma dimensão, né? Hoje em dia, na maioria das cidades, né, não se tem essa questão da reforma com um arquiteto, vamos dizer assim, que vai trabalhar com cada família individualmente, e não se tem porque é inviável, é muito caro. Então, tendo como referência, né, um arquiteto trabalhar com cada família individualmente para se chegar num projeto com maior qualidade dos ambientes internos e externos, dentro das regras urbanas, enfim, seria muito caro. Então, esses processos, né, da customização em massa reduziria muito esses custos, tornando viável se aplicar isso em larga escala, né? Essa redução de custo. Então, a ideia, né, de se ter o customizado, mas com a eficiência da produção em massa. A principal diferença, assim, é que se tem muito essa percepção, e mesmo nas pesquisas de customização em massa para habitação, né, de forma geral, a grande maioria considera
que o produto, né, termina de ser fabricado, a casa termina de ser fabricada quando a pessoa se muda para lá. E, na verdade, para habitação individual, né, que as pessoas moram na sua casa, esse processo de fabricação do produto, vamos colocar assim, ele continua durante muito tempo depois que a pessoa se muda, isso em qualquer contexto, não só nesse específico da habitação de interesse social que eu estava olhando, né? Então, o que eu fiz foi reconhecer, né, que mudar a percepção para corresponder à realidade dos usuários, e isso amplia, né, o escopo em que o agente de customização em massa pode operar, incluindo pós-ocupação, né? E no contexto, né, dessa pesquisa, eu, inclusive, proponho que o agente de customização em massa não seja o empresário. Geralmente, customização em massa é uma empresa que vai fornecer, né, produtos customizados. Então, eu proponho, nesse caso, que as autoridades locais, que têm essa proximidade maior com as famílias, enfim, que sejam o agente principal, e, nesse contexto, a empresa que vai fornecer as unidades iniciais, ele é um dos fornecedores, né, nessa cadeia de valores da produção habitacional. Mas poderia ser, que nem eu estava dando exemplo de outros contextos, né, que pode ser a empresa ainda o agente principal. Enfim. Outra questão que é bom de considerar, enfim, é essa questão da customização geométrica, né, para habitação. Então, vocês se lembram que eu falei lá no início que é tecnologicamente possível, mas não é uma questão cultural, né, disso não ser aceito, as pessoas não quererem, né, customizar o próprio projeto da sua casa sem, assim, percebem isso como não sendo uma coisa projetada por profissional e pela complexidade, muitas vezes quem vai comprar uma casa é uma compra na vida, né, então preferem uma coisa que um profissional projetou. Esse contexto específico me parece o lugar ideal para começar com essa questão de customização geométrica da habitação, né? Até porque essas famílias já está mais que demonstrado que estão dispostas a fazer os seus próprios projetos. Fazem do zero os seus próprios projetos, né? E muitas vezes dá aqueles problemas que já mencionei antes. Agora, então, através da utilização desse sistema todo de customização em massa e do sistema de co-design, né, elas podem perceber, inclusive, como um projeto muito mais profissional do que o que elas fariam por conta própria, né? E, na verdade, é mais profissional, porque os profissional é que decide quais são os parâmetros e de onde a onde que pode ser customizado, né? A diferença é que o profissional projeta, né, de antemão uma infinidade de possibilidades, né, que satisfazem as condições mínimas de qualidade que ele estabeleceu, né? Então, qualquer escolha dentro daquelas possibilidades que ele estabeleceu tá de acordo, pode ser validada, né? Vai atingir pelo menos o padrão mínimo de design exigido, né, desde que o sistema valide. Então, é isso que eu tinha para compartilhar hoje, né, eu coloquei aqui algumas referências que eu citei especificamente ao longo da apresentação. Perfeito. Muito bom, Luísa, muito obrigado pela palestra, pela apresentação, pelos dados e pelo grande aprendizado que foi compartilhado aqui, o grande conhecimento que foi compartilhado aqui hoje, né, sobre um tema diverso, né, começa com experimentação dentro da universidade, pesquisa, extensão, e aí vai se ampliando para possibilidades de inserção disso
no mercado, assim, por experiência própria, também sou pesquisador disso, que é a produção de habitação em massa. E tem sido, no Brasil, principalmente, tem sido muito, assim, ações de mercado têm sido bastante perversas, eu vejo, na minha opinião, voltadas muito para os interesses mais de quem constrói, né, e quem ganha dinheiro com isso, do que quem vai viver nesses locais e quem vai construir e levar essas pessoas para viver nesse lugar, né, que é o caso do Estado e dos moradores aí, que vão residir em conjuntos habitacionais, principalmente Minha Casa Minha Vida. Né? Bom, pessoal. Meu desafio pessoal agora é integrar isso, continuar com a pesquisa e integrar a extensão e o ensino, né, nesses processos agora. Nossa, é desafiador e maravilhoso, uma linha muito interessante de se trabalhar. Eu gosto muito, né, essa parte de pesquisa de habitação é muito interessante, mas no trabalho com isso vinculado ao meio digital, né, e os parâmetros, né, a definição de processos, isso sempre é muito bem-vindo. É um campo muito grande, igual você falou, assistência técnica, assessoria técnica que tem sido feita hoje, as práticas ainda estão iniciando, são elementos que trazem muita inovação para os processos de projeto, para a linguagem, para tudo nosso, e realmente eu vejo muito potencial nessa linha de pesquisa que você apresenta. Bom, a gente vai abrir agora, pessoal, as perguntas, né, aos interessados e interessadas, em fazer algum questionamento para Luiz, alguma coisa que não ficou claro na apresentação, se vocês quiserem perguntar, a gente está com o chat liberado, vocês podem colocar o nome de vocês e aí a gente vai chamando. Né? Eu tenho várias perguntas. Se vocês deixarem, eu vou ficar conversando aqui com ela. Vamos lá, pessoal. Fiquem à vontade. Lembrem de ligar a câmera, os microfones, né? Já que a única maneira da gente se encontrar nesse momento é via meios virtuais, vamos aproveitá-los, vamos aproveitar deles. Quem gostaria de começar? Alguém tem alguma pergunta? Ficou alguma dúvida? Posso começar? Pode, por favor, Rafael. Ei, Luísa, tudo bem? Boa noite. Eu cheguei um pouquinho tarde na palestra, mas eu peguei já do início e eu gostei muito. Acho que a pesquisa que você fez tem muito potencial, essa questão da fabricação digital, a disseminação da fabricação digital para o patrimônio e utilização de jogos virtuais para fazer as pessoas entenderem mais sobre o espaço delas. E eu fiquei com duas dúvidas. Uma é sobre essa parte da fabricação digital, na verdade é uma curiosidade. Você já fez tem essa experiência com a utilização da fabricação digital para a prática de restauração no patrimônio? E a outra se você vê, qual que é o desafio, assim, se é só uma questão cultural mesmo, dessas empresas terem a prática delas mais voltada para o produto e não para o cliente, ou se tem algum desafio de conhecimento da tecnologia. Assim. Você acha que, por ser uma tecnologia relativamente nova, acaba que ela ainda não é tão acessível quanto a gente espera? Ou essa questão do estigma mesmo é mais predominante? Então, assim, em relação ao restauro, não. Eu nunca tive a minha atuação nessas questões do patrimônio, inclusive do meu grupo. A gente até atua junto, né, com outros grupos, enfim, que trabalham em outras questões em paralelo. Mas a minha atuação é nas questões de gráfica digital e de resolver esses problemas de representação e conscientizar através das ações de extensão, né? Já tivemos muitos produtos, enfim, com papel e coisa que vão para as escolas, então parceria, né, com a prefeitura, então mais nesse sentido da conscientização, não do restauro. Essa questão do porquê, né, que isso não vem sendo implementado, assim, tem bastante pesquisa nesse sentido, demonstrando, né, que as tecnologias existem.
isso tem que fazer sentido, né? Implementar esse tipo de coisa de uma forma acessível, inclusive através enfim, existem 1000 pesquisas através de plataforma de jogos, uma coisa que seja interativa, que as pessoas consigam manipular. Então, tudo isso, né, as pesquisas demonstram que é possível de se aplicar, que funciona, que dá resultado. Agora, se implementar de uma maneira comercial, tem que fazer sentido, tem que satisfazer, vamos colocar assim, o interesse do empreendedor, de quem está fazendo aquilo, de quem vai vender aquelas casas. Seria ótimo e até por isso que eu sugiro que nesse contexto de habitação de interesse social, não pode ser o empreendedor o principal agente, entendeu? Porque faz sentido. Quem que vai se beneficiar com isso? A cidade, as prefeituras, as famílias que moram lá, e não a empresa necessariamente, porque a empresa não tem como, nesse contexto, cobrar mais por isso, ou atrair mais clientes, né? Ou essas coisas que em customização em massa de qualquer produto, de tênis, que eu mostrei antes, é o que faz sentido para customizar em massa. A tecnologia é possível de ser implementada? É fácil de ser implementada? Não é. Né? Então, as pessoas têm vários estudos das pessoas que passaram os 4 anos do seu doutorado, 5, 6, para produzir e fazer funcionar uma porção, né, disso. Então, essas tecnologias e de diferentes maneiras também, né? Então, através do uso de gramáticas da forma, o desenho paramétrico, que demonstrando, né, enfim, outros algoritmos, né, nesse sentido. Então, compilar tudo isso e fazer funcionar de uma forma que seja acessível, que não requeira um computador com uma placa gráfica, né, e esse tipo de coisa. Então, essas questões não são fáceis. Então, para alguém pegar e levar isso adiante, né, tem que valer muito a pena. Eu considero que esse contexto, pela quantidade de habitações e pelo tamanho do benefício que eu vejo que isso traria para as famílias, para as prefeituras, eu acho que vale a pena, né? Uhum. Assim, tem potencial também, né? Pois é. Mas tem uma dificuldade nesse sentido. Outra dúvida que eu fiquei, na verdade, eu não sei se eu entendi direito como é que funciona a dinâmica do pós-ocupação. Ela é mais uma interação entre as lideranças da comunidade com os parceiros? Assim, nessa questão de quando a família quer expandir, ela entra em contato com essa liderança que vai intermediar essa dinâmica entre os parceiros, é isso mesmo? Atualmente não existe, né? Isso o que eu estou propondo, quer dizer. Então, atualmente, nesses empreendimentos, é obrigado a ter, e isso já vem garantido, né, a verba desde o início da implementação do empreendimento, determinada porcentagem dessa verba é reservada para ações de assistência social. Então, geralmente, as assistentes sociais, né, é liderado pela prefeitura, elas fazem, enfim, as que eu conversei eram mulheres, por isso que eu falo elas, todo um trabalho que começa antes da ocupação, a partir do momento que se sabe quem são essas famílias, que geralmente já é assim, a obra já está quase terminando, né? Elas começam todo um trabalho de como morar nessa nova habitação, né? O que é permitido ou não no bairro, no condomínio, né? Onde que coloca o lixo, formar uma associação de moradores, enfim, para ter um líder da comunidade, tudo isso elas já iniciam, né, antes da ocupação. Depois da ocupação, esse trabalho continua e são oferecidos muitas vezes workshops, assim, né, coisas que venham a gerar renda, né, para aquela família. Então, coisas como aprender a fazer conserto em celular, fazer salgados, né, para vender, esse tipo de coisa. Então, várias ações nesse sentido. Outra
tipo de ação, vamos colocar assim, das assistentes sociais, também é trabalhar com as famílias de uma forma individual. Em alguns casos que eu conversei, né, com as assistentes sociais, elas faziam plantões nos bairros, então, e as pessoas traziam tudo e qualquer problema que elas estavam enfrentando, né, desde matricular criança na escola, e elas iam mobilizar a rede para achar a escola para aquela criança, ou não estavam conseguindo marcar exames de saúde, né? Muitas vezes a pessoa estava esperando, isso mais de uma assistente social me falou que a pessoa estava esperando, achando que já tinha sido encaminhado seu exame, não tinha nem sido pedido ainda, a pessoa não se deu conta. Então, essas coisas que elas aí mobilizam, né, a rede para resolver da melhor forma possível para essas famílias. O que eu estou propondo é que faria parte dessa equipe uma pessoa que poderia auxiliar nessa questão das reformas. E aí, sim, são essas pessoas, né, que identificam, inclusive, essas questões de construção, né? É um trabalho muito próximo com as famílias. Então, o que eu estou propondo é que fizesse parte dessa equipe uma pessoa que pudesse auxiliar nesse sentido quando identificada a vontade da família de construir. E claro que isso, né, e até uma das limitações, assim, da minha pesquisa, que eu estou abordando especificamente o caso do projeto, né, arquitetônico, e não entra nas questões de construção, que também tem toda uma gama de problemas que vem, né, da técnica construtiva em si. Mas... outra coisa que eu estava pensando aqui também é como é que a gente pode dar esse primeiro passo assim, para disseminar essas tecnologias? Talvez seria por meio do próprio plano do Minha Casa Minha Vida, de meio que tentar integrar essas tecnologias e forçar o uso delas, ou então criar plantas diferentes de casa, que igual você falou, que aí pode fomentar melhor essa participação do usuário com os parceiros? Então, assim, é difícil, e aí que entra toda essa questão né, das capacidades dos atores envolvidos. Então, dependendo da cidade, assim, tu tem um arquiteto. Eu morei em cidade que não tinha nenhum arquiteto na prefeitura, que era um engenheiro, uma engenheira, aliás. Entendesse? E era o setor de obras e tudo era só uma engenheira. Então, a meu ver, assim, obrigar a fazer essa transição, digamos assim, do que eu estou propondo, né, é difícil, seria difícil de implementar. Eu estava falando antes, né, do desafio. Eu vejo que uma forma de se iniciando, né, esse tipo de ação, e mesmo que não seja implementado todo o sistema, né, desde lá do início do empreendimento, mas algumas etapas, né, eu vejo muito através de parcerias entre pesquisadores, universidade, setor público, universidade e empreendedores. Então, eu vejo, a meu ver, passa por aí, e é onde eu pretendo atuar, né, daqui para frente, para implementar esse tipo de ação, né? Legal, parabéns pelo trabalho, eu gostei muito. A gente fica cheio de ideias aqui também, muito legal. A ideia é essa, é instigar. Bom, pessoal, mais alguém? Pessoal, alguém aí com alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Alguém aí? Vocês estão aí? Vocês existem? É a pergunta mais falada em sala de aula também. Então, Luiz, eu sou pesquisador, participei de uma pesquisa. Eu queria fazer uma pergunta para você. Eu achei interessante como que os dados, né? Você trabalhou ali com uma tipologia do Minha Casa Minha Vida, na parte de habitação social, né? Além de toda a pesquisa que você apresentou ali da fabricação digital, como ela deve ser inserida. Mas quanto à habitação social, ali você trabalhou com uma tipologia de Minha Casa Minha Vida, que é a casa, né? Que é a unidade habitacional, terreno próprio e tal, e que permite esses elementos. Aí a pesquisa que a gente realizou aqui, que eu participei em 2014, na UFMG,
a gente avaliou basicamente conjuntos habitacionais de habitação coletiva em massa, né? E toda a loucura que envolveu os parâmetros definidos do Minha Casa Minha Vida. E a história, a crítica, né, está muito bem registrada, né, em todos os lugares, todas as universidades, todas as metrópoles. A gente vê aí muita produção de muito pesquisador sobre isso, né, que a produção é em massa, que isso foi o Minha Casa Minha Vida foi mais um incentivo à construção civil do que, de fato, um negócio assim, vamos combater o déficit habitacional, está faltando casa no Brasil, porque não está, né? Tem essa questão, as metrópoles têm muitos imóveis vazios que não são utilizados, tem uma lógica de mercado. Então, um pouco passando assim, dá um drible assim, dentro de toda a discussão política que envolve isso, uma das discussões que eu entendo é como que os parâmetros de definição dessas expansões eles contemplam a limitação da infraestrutura. Porque eu acho que, assim, quando a gente estuda habitação flexível, aí você entra, né, Cedric Price, até a Bracken, Open Building, arquitetura aberta, essas coisas que tem hoje, né, quando você vai estudando metodologias de projeto flexível, de habitação coletiva, uma das coisas que a gente vê assim, das experiências contemporâneas são isso, assim, a definição da infraestrutura, a definição do que é coletivo, né, da escala coletiva, de como essa infraestrutura vem da cidade, né, então, morar não é só 4 paredes, não é só ter o abrigo, precisa ter escola, cultura, saúde, esgoto, que está em falta em muitas cidades brasileiras, né, problema de saneamento e tal. Existe algum parâmetro, né, na hora de definir essa forma da habitação dentro da interface que vocês criaram? Quanto a essa infraestrutura, dessa limitação, ou tem liberdade total? Você pode mudar esses elementos? Então, assim, o banheiro pode estar em qualquer lugar, a cozinha pode estar em algum lugar, ou entra uma limitação dessa infraestrutura na metodologia? Isso eu fiquei na dúvida na hora que você estava apresentando. Entra, com certeza. Então, não eram edifícios, né, que eu estava abordando especificamente, mas mesmo nas casas, a ideia é de um espaço de soluções que ele é finito. Então, ali dentro do que eu estava propondo, seriam geradas opções iniciais, e algumas dessas opções incluíam um banheiro num local determinado. Sim. Né? E o que a pessoa pode manipular por conta própria são, nesse caso do banheiro, né, as outras paredes, ou enfim, coisas que não envolvem banheiro. Eu fiz todo um estudo também dessas questões de flexibilidade, né, enfim. Então, uma das coisas, assim, na habitação inicial é a posição do banheiro e da cozinha de forma estratégica, né, para não precisar, essas são áreas caras de se construir, e são áreas que, muitas vezes, quando as pessoas vão reconstruir, dá problema, né? Porque faz mal feito, porque, enfim. Então, isso eu vejo, assim, como essencial que não se precise mexer né, nessa parte, e sim, com essas limitações, fiz algum, assim, quando eu estava abordando as casas, mas, né, à medida que a gente vai estudando, vai surgindo, né, outras coisas, e, enfim. Algumas das coisas que eu estudei, né, até dentro, eu estive comentando, né, essa questão de plataformas de jogos, enfim, já tem na China, né, isso os estudos, assim, que eu vi são muito desses edifícios enormes na China, com muitos apartamentos, né, mas aí era para customização da unidade inicial, né, mas que era implementado, inclusive, um módulo de resolução de conflito, né, entre os moradores, porque tu tem um espaço, digamos assim, tu tem onde é a infraestrutura e o resto do espaço, quanto de espaço para cada morador, enfim, aí daqui a pouco um quer invadir o espaço do outro, então, de utilizar essas plataformas de jogos para resolver conflitos nesse sentido, né, e das próprias pessoas tentarem resolver os seus conflitos, e se esse processo ser supervisionado, né, pelo arquiteto que intervém se necessário, né.
Ok. Também isso para customização da habitação inicial, né? Era o caso desse estudo, né? Mas sim, isso é uma complexidade enorme, né? Para se conseguir que essa infraestrutura, as coisas que não vão ser mexidas, né? Funcionem depois com o que vai se modificar, com certeza. Beleza. E aí, é porque eu acho interessante, a gente tem um estudo, apesar de ter uma teoria muito vasta sobre flexibilidade, na América Latina, quando foi aplicado, chamou muita atenção, né? Que é o Aravena, fez aquele conjunto habitacional com restrição de gastos, é famoso e tal, aí vamos construir a parte da casa que é mais difícil para as pessoas construírem, elas expandem, mas tem uma limitação. Eu acho essa discussão muito interessante e muito. Dá para ver que tem ali a presença, então eu só queria ver como é que foi essa parte do estudo, né? E essa pesquisa hoje na China, isso me interessa bastante, porque a habitação coletiva, né, de grande inserção, de grande densidade dentro do meio urbano, ela virou uma necessidade. Belo Horizonte, por exemplo, acho que a quantidade de apartamentos e casas alterou, né? Tipo, a gente tem mais apartamento hoje em 2001, eu acho. A gente mudou a oferta. Tem mais apartamento do que casa hoje, unifamiliar. Então, a tendência é morar coletivamente, acho que é definido assim, por várias questões e possibilidades, mas não sei. E Tem toda a essas gama de coisas. problemas que vem com isso, né? Que também problemas de condomínio, assim, nesse caso das habitações coletivas, também é uma das coisas que os assistentes sociais, né, que eu conversei, que eles colocam muito, que é luz de condomínio, água de condomínio, essas coisas. É o colapso, isso foi estudado, né? A gente sabia que isso ia dar problema. Está na teoria da arquitetura, né? O Trudingo, por exemplo, que o Charles Jenkins falou que era o fim da arquitetura moderna, né? Ele entrou em colapso por um problema de manutenção, não por causa da forma e alguma coisa, né? Tem essas questões assim que eu acho que tem que ser colocadas. Mas eu acho interessante, de toda pesquisa tem que começar de algum lugar, eu acho interessante que essa experiência está sendo realizada, principalmente no Brasil e por uma profissional muito competente, né? Parabéns, adorei ver a palestra, foi muito esclarecedora, né? Vou abrir aí, ver mais para alguns outros alunos aí, se alguém tiver interesse. Mais alguém, pessoal? Então tá. André, rapidão. Oi. Socorro. Ei, Eu só Silvinha. uma curiosidade. Oi, saudades. É só Saudades, uma cara. curiosidade mesmo, assim, que eu achei muito legal aquela parte que você disse sobre a aplicação da parametria nesse contato com a museografia, né? Com essa coisa do design universal também, de incluir mais as pessoas, as variedades. E eu achei uma escala muito interessante, assim. Nossa, desculpa o barulho. Aí eu queria saber se você tem mais exemplos de outras aplicações que vocês utilizaram esse método para esse tipo de trabalho mesmo, sabe? Com essa escala mais do contato mesmo. Eu achei muito legal trazer isso do toque, entendeu? Eu achei muito legal, porque a gente vê a parametria para coisas maiores, igual você está abordando sobre construção em massa e tal, eu achei bonito assim, necessário mesmo esse toque, sabe? Eu achei muito legal. Você tem mais algum outro trabalho que traz essa... Então, assim, uma das primeiras aplicações lá, quando eu me inseri, né, no grupo, foi para fazer os modelos táteis de uma exposição de fotografias, né, do ângulo aqui, que é onde a reitoria da UFPEL passou a ser nesse edifício do ângulo, que era um frigorífico antigamente, enfim. Então, tinha uma série de fotos e eu não estava na UFPEL nesse momento, se começou, né, a desenvolver essa questão de como que tu explica, né, o ponto de vista da fotografia, da onde que está, então envolve as questões de perspectiva, né, e essas camadas de informação. Depois, aí eu já peguei parte desse estudo, né, e aí atuei alguns outros modelos táteis que a gente fez entrevista, a gente levou isso na escola Luiz Braille aqui em Pelotas, né, que tinha um dos professores estava nos auxiliando assim nessa percepção do quanto
se dá para entender, se não dá para entender, né, através do toque. E aí, em seguida, depois que a gente fez algumas ações nesse sentido, com aqueles modelos, né, que eu mostrei antes, eu me afastei para fazer o doutorado, mas o grupo, né, o GEGRAD, continuou e fizeram, inclusive, a parceria com o Museu do Doce, aqui em Pelotas. Pelotas é famosa pelos doces, né? Então, e esse trabalho continuou, né? Eu não participei diretamente, porque eu estava afastada fazendo o doutorado, mas com certeza que isso continuou até hoje, né, essa questão de adotar o patrimônio da cidade e para fazer esse tipo de intervenção, enfim, né, ações, continua, né, forte, assim, no grupo. É sempre muitas avenidas, assim, de atuação, né, que eu acredito que os professores aí também atuem muito nesse sentido. Tem vários projetos, né, que a gente vai atuando. Então, essa questão, o Modela Pelotas, né, continua existindo, a gente continua atuando nesse sentido. Mas essa questão específica dos modelos táteis, depois que eu me afastei, eu sei que continua, né, meus colegas me contaram dessa parceria com o Museu do Doce, mas eu não estava envolvida diretamente, então não vou conseguir te dar mais detalhes. Mas teve vários modelos produzidos para o Museu do Doce. Né? Muito legal, parabéns pela palestra, pelo estudo, muito inspirador. A gente que está na PUC, que mexe, tem tido um pouquinho do contato ali com o design de fabricação digital, um pouquinho do pensamento. Foi muito inspirador ver a aplicação, ver vocês estudando, discutindo, aplicando e trazendo essas escalas diferentes. Muito legal, parabéns. Obrigada. Muito bom, valeu, Silvinha. Mais alguém, pessoal? Mais alguma perguntinha? Oi, Lu. Perguntinha, peraí. Acho que eu não vou conseguir ligar o vídeo agora, mas rapidinho. Olá, Luísa, obrigada. Cará, obrigada, foi ótima a palestra. Eu tenho uma perguntinha, porque basicamente eu trabalho um pouco, estou trabalhando na área de gerenciamento de obras e tudo mais, principalmente com dessas novas tecnologias todas que estão chegando. E aí eu queria perguntar, tipo, o que você acha, por exemplo, eu trabalho atualmente com a tecnologia BIM, né, de construção e tudo mais, e a gente tem visto algumas possibilidades, assim, por exemplo, de aplicativos de realidade aumentada e tudo mais, e às vezes eu não acho que isso é tão acessível, né? Será que teria como, não sei, mudar essa realidade, ou se tem como levar isso para as pessoas de outras formas? O que você acha dessas tecnologias novas que estão toda hora chegando, assim, de celular, e óculos, e etc., e se isso ajuda, assim, junto com, né, com essa parametrização que seria possível, né, dentro dessas tecnologias. Enfim, eu não sei se fez muito sentido. Vamos ver, dependendo do que eu entendi. Eu vejo um potencial enorme, né? Tanto para empresas como para os usuários. Essa associação do BIM, por exemplo, em coisas como tu saber as paredes hidráulicas, né? Onde que estão os canos, tu visualizar através da realidade aumentada os canos dentro da parede para não furar ali. Então, como o usuário ter acesso a esse tipo de modelo é uma coisa que enriquece, né? Que tem utilidade para o usuário, né? Além de todas as questões de visualização, né? Durante a obra, tem muitas questões, realidade aumentada também, tem vários estudos, assim, mostrando de que forma que pode ser utilizado na obra, né? Para fazer, enfim, aqueles painéis de tijolos que não é linha reta, né? Que são os painéis vazados, né? Que ficam bem bonitos, curvos, enfim. Como que tu coloca isso para a pessoa que vai construir saber
né, qual é a inclinação do tijolo que ele tem que colocar, então isso é outra aplicação que eu já vi estudos nesse sentido, de se utilizar a realidade aumentada para posicionar exatamente o uso de robôs, né, para fazer esse tipo de painel também, aqueles braços robóticos, né, que coloca com exatidão, assim, a variação do ângulo de cada tijolo, né, porque, claro, a realidade aumentada é uma coisa que está muito mais acessível, né, nesse momento, assim, para todo mundo. Eu acho que a tendência é aumentar, né, o uso desse tipo de coisa, tanto por parte das empresas, mesmo a customização em massa, então, alguns estudos, né, dessa manipulação geométrica da forma são associados aos programas BIM, então se utilizam desse potencial, né, do Revit, por exemplo, que roda, né, de fundo, ao mesmo tempo que extrai de uma forma simplificada para a pessoa manipular, sem precisar ter conhecimento de Revit, né, o leigo, no caso. Então, eu participei, inclusive, de testes, né, de um programa desses que era a pesquisa, que estava vendo justamente essa possibilidade de ter uma interface simples que desse para manipular, mas que estava associado diretamente ao modelo BIM, e a programação toda rodava, era dentro do Revit, né? Então, esse tipo de coisa, eu acho que esse tipo de tecnologia tende a aumentar, tende a mesclar, né, para facilitar as interações entre profissionais e público. Enfim, não sei se era... É porque acaba que a empresa que eu trabalho, às vezes, presta serviços e tem essas coisas de tentar ao máximo parametrizar o processo, né? Então, muitas vezes, para a gente que está no meio, fica super difícil as programações e editar as coisas, mas que para o cliente final é só um liga e desliga, um checkzinho, assim, que fica super mais simples para ele entender o que está acontecendo. Mas foi ótimo, eu gostei da explicação. Muitas vezes a gente tem uma impressão também, os meus alunos, quando vêm, né, a gente usava muito, era o Grasshopper, né, que eu mostrei algumas imagens, quando os alunos vêm no primeiro semestre, né, viam aquelas configurações enormes, assim, eu tomava um pânico, né, e aí já tinha relatos também de alguns que queriam utilizar, porque viam o potencial, né, de utilizar, tipo, no trabalho final de graduação, mas aí não conseguiam aprender o programa, estava dando mais trabalho aprender o programa do que, né, o benefício. Então, essa também é um pouco da ideia da gente ir se apropriando, porque a partir do momento que tu, sabe, como qualquer coisa, como o AutoCAD, né, depois que tu sabe usar, aquilo ali te facilita um monte, ou o próprio Revit, depois que tu sabe usar, aquilo te facilita um monte, automatiza, né, várias etapas do que antes a gente fazia à mão. Então, esse tipo de tecnologia eu vejo muito nesse sentido, que a gente tem que ir se apropriando disso aos poucos, para na hora que vai ser útil, facilitar e não dificultar, né? Sim, a gente, às vezes, acho que teve um trabalho específico que a gente fez, que a gente precisou usar o Dynamo, né, do Revit, a gente linkou ele com uma planilha de especificações que queriam de materiais, com o Dynamo, com o Revit, dar um play lá para já ir trocando os materiais, caso fosse preciso, né? Então, acaba que eu acho super legal, assim, de funcionar para a gente, né, não contra a gente. Então, é isso. Obrigada, Luísa. Ok. Pessoal, a gente já está encerrando, né? Já passamos das 7 horas, né? Se tiver uma última pergunta aí, estamos abertos. Mais alguém? Não, acho que não. Acho que estamos satisfeitos, Luiz. Novamente, muito obrigado pela presença nessa sexta-feira. Muito obrigada pelo convite. Eu fico muito, muito feliz de participar do evento. A gente espera que você retorne agora para a PUC Minas, mas principalmente no momento presencial, né? Fica aí o convite para você retornar e conhecer a nossa escola presencialmente. Principalmente
esses e outros alunos que tiveram aí a chance de perguntar para você, interagir com você. Mas muito obrigado. Agradeço muito aí o tempo e a disponibilidade para vir conversar com a gente. Aí, pessoal, vamos encerrando por aqui. Valeu demais. Um abraço, Luísa. Tudo de bom para você. Até mais.